Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Olá, minhas amigas, meus amigos, estamos de volta com o nosso Disruptcast nesta tarde. O querido amigo, grande professor Luiz Gustavo Marinoni, vai falar com a gente sobre a liderança em negócios e serviços, autoridade e inteligência emocional. Você tá bom, Luiz? Tudo ótimo, Alexandre, boa tarde. Boa tarde. A todos os ouvintes da Rádio CBN, professor Copete, satisfação enorme. Agradeço o convite, Alexandre, estou à disposição. Coisa boa, meu amigo. Vamos lá, dá um toque pra gente aí inicial, o que o nosso público vai ouvir no que se refere inicialmente a essa perspectiva da liderança nos negócios. Como ser bom líder, como ser aquilo que antigamente chamavam de chefe. Conta pra gente aí como é que tá isso, meu amigo. Bom, primeiro a questão da liderança, né? Todos que estão numa posição de liderança, em que lideram pessoas, se colocam também, muitas vezes, numa posição de liderados, né? E quando a gente fala em negócio, na maioria dos casos, quem acaba liderando o negócio são os clientes. Uhum. Então, eu penso que toda liderança, inicialmente, é algo voltado para a estratégia do negócio, que é quem comanda o líder, desde que você a tenha, evidentemente, e quem comanda essa estratégia são os próprios clientes com aquilo que eles querem. E aí, dentro desse estilo de liderança, porque algumas pessoas foram alçadas a uma liderança sem que quisessem estar lá. Receberam um negócio ou empreenderam num negócio, mas, de fato, não exercem uma liderança efetiva, né? E isso é muito importante para que o negócio perdure, seja ele prestação de serviço, como um escritório de advocacia, que é para quem eu mais falo, ou uma clínica médica, né? Ou quem conserta um ar-condicionado, por exemplo, ou seja, a venda de produto efetivamente. Então, é importante que o líder tenha em mente qual é a estratégia que ele quer ter. Claro, perfeito. Professor Marinoni, diga uma coisa para nós. A estrutura tecnológica, ela impõe alguma mudança nessa perspectiva de liderança? O que vem de novidade com esse tempero tecnológico? Bom, primeiro, professor, eu acho que existe uma questão que o líder deve estar sempre em constante atualização, né? Quando eu vejo aparecendo, por exemplo, 5 maneiras de ter um escritório de sucesso, uma clínica de sucesso, uma pizzaria de sucesso, eu acho que antes de qualquer coisa, antes de qualquer receita pronta, vem o estudo, né? Então, se eu fosse dar 5 passos para um escritório de sucesso ou para uma rádio de sucesso, eu diria que é estudar, 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 né? Eu acho que a gente está sempre tendo que estudar. E aí a tecnologia envolve essa constante atualização, que é estar estudando. Quando a gente fala em tecnologia daí de fato, na liderança, eu acredito que ela vem para apoiar, né? A bola da vez, a hype do momento aí, é a inteligência artificial, aquela que vem, principalmente aquela que é a generativa, né? A que gera itens ou conhecimento para você, no sentido de agregar. Então, é muito importante que cada um que exerce essa função de liderança no seu negócio esteja sempre vinculado, seja ao estudo, à atualização, bem como a isso que é inteligência artificial. Se a gente fosse falar, claro, mas a pessoa tem uma padaria, um pequeno negócio, em que ele vende produto, mas que tem uma venda de serviço, eu acho que numa padaria, numa cafeteria, mais do que um bom café, ele vende um bom atendimento, como essa inteligência artificial faria com que o atendimento dele, a entrega para o cliente, ficasse cada vez melhor. E ela é capaz de fazer isso. Quando a gente fala de tecnologia, Alfredo, quando a gente fala em tecnologia, Luiz, nós pensamos sempre num apoio, numa ajuda, numa melhora de uma condição. E eu tenho percebido, não sei se vocês também,
que alguns líderes, alguns gestores, vamos chamar assim, têm substituído em alguma medida decisões próprias por tomadas de decisões automatizadas. Então, submete, por exemplo, algum tema a um aplicativo qualquer, a um chatbot de inteligência artificial, alcança uma informação e, a partir dessa informação, repassa aos seus liderados, repassa àqueles que ele detém algum tipo de ato de gestão. Isso é um problema na sua visão? Isso é algo que possa ser prejudicial, pelo menos a médio prazo? Por quê? Porque vai se diminuindo a criatividade e vão se buscando recursos em tecnologias que muitas vezes não conhecem a realidade do negócio. O que lhe parece isso, Luiz? Eu acredito que que modelos prontos substituem a tua inteligência ou substituem a criatividade, né? Determinados modelos mentais já prontos. Mas também acredito que isso vai muito do estilo de liderança. Se a pessoa tem um estilo de liderança um pouco mais coercitivo, ou método de gestão GA, né, que a gente chama o goela abaixo, vamos dizer assim, aquele que o cara vem e impõe as coisas dele, ele também pode causar uma certa liderança pelo terror ou liderança pelo temor. Enquanto você pode ter um tipo de liderança que seja um líder mais agregador, que é aquele que fala, venha comigo. Quando você tem decisões meramente técnicas ou estatísticas, é claro que a inteligência artificial ou determinado padrão matemático vai te ajudar na tomada de decisão. Por exemplo, vamos supor, o dono da pizzaria ele precisa de caixas para entregar a pizza. Que tipo de caixa ele vai ter? Ele vai ter uma caixa mais barata, uma caixa que é impressa, uma caixa padrão que todo mundo pode ter, uma caixa com o logo da pizzaria dele. Ele vai ter que enquadrar isso dentro daquilo que a gente tem como margem de lucro bruto, né? E aí, claro, a gente poderia aqui entrar em preço de venda, margem de lucro, mas seria muito, muito específico. Mas esse tipo de decisão, se ele estiver baseado no preço, né, ele vai basear uma questão meramente numérica. Agora, a decisão, por exemplo, de se permitir que os colaboradores, num dia do mês ou num dia da semana, venham com uma outra vestimenta, não estejam de terno e gravata no escritório, ou possam, por exemplo, na empresa de uma colega minha que trabalha com gestão também de software, eles podem a cada 15 dias trazer os filhos na sexta-feira. As crianças passam lá o dia na empresa, tem um cantinho para as crianças. A cultura da empresa adaptou para isso. Esse tipo de decisão, talvez, não dá para ser tomada por uma inteligência artificial, porque é algo muito da cultura da empresa, né? E quando a gente também fala em cultura, às vezes a cultura da empresa que já está estabelecida, ela precisa ser revista. Mas também, às vezes, ser revista pode acabar sendo um tiro no pé. Vale para essas decisões também que vão ser tomadas ou indicadas, vamos dizer assim, por um tipo de tecnologia artificial, por um tipo de inteligência artificial. Pode não se adequar exatamente àquele estilo da cultura ou do lugar. Obviamente que uma pizzaria numa cidade de 30 mil habitantes, por exemplo, onde eu vou ter 3 ou 4 pizzarias, vai atuar no marketing de uma forma completamente diferente do que numa cidade em Cascavel, onde eu tenho mais concorrência. Então, talvez para Cascavel, a caixa da pizza personalizada, e ainda que seja um pouco mais cara, faça mais efeito nesses clientes como fundamentação da marca ou do nome, do que numa cidade de menor porte. É interessante toda essa reconfiguração da gestão por meio da tecnologia e agora especificamente da inteligência artificial. Professor, o senhor, se fosse dar um nome para a atuação da inteligência artificial em relação ao gestor, ela seria o quê? Um assessor? Quem seria a inteligência artificial na estrutura da gestão? Eu acho que a inteligência artificial é um construtor, ajuda a construir pontes, né?
Então, pode te ajudar a construir uma ponte entre esse gestor que tenha um déficit, por exemplo, da questão financeira, entre esse gestor que tenha uma dificuldade na questão do marketing, mas não que vai executar, justamente porque ela talvez não vai se adequar com tanta presteza ou com tanta capacidade de entender o próprio negócio que aquela pessoa tem. Mas, como eu disse no começo, muitas vezes aquela pessoa está naquela posição de liderança sem ter a mínima condição de estar ali, né? Então, ele exerce... Existe uma diferença, né, entre ele ser autoritário e líder, ou como o Alexandre falou, chefe, né? Pergunto para as pessoas, você tem um chefe ou você tem um líder? Né? É uma diferença. Então, essas pessoas que estão nesse lugar é que tem que se perguntar, eu preciso estar aqui, eu gostaria de estar aqui, eu necessito estar aqui, porque em outras empresas, claro, empresas de maior porte, a gente vê que muitas vezes o dono da empresa já delegou isso para uma gestão muito mais profissional, para um cara que sabe fazer aquilo, né? E aí, como eu disse, aqueles estilos de liderança, tem o coercitivo, tem o agregador, tem o democrático, o agressivo, são estilos de liderança que geram efeitos. O estilo coercitivo, ele pode gerar um efeito no financeiro da empresa, mas ele pode criar todo um terror com uma equipe que está ali. O estilo democrático ou aquele que não tenha muita dominância, né? Às vezes, porque ele precisa ter uma certa dominância. Né? Ele não é muito dominante, chega num determinado momento, num determinado confronto, vamos chamar assim, entre aspas, com outras pessoas dentro da equipe, se ele não exerce uma dominância, passam por cima dele como um trator. Então, a gente tem que entender que essas pessoas que estão exercendo liderança em qualquer modelo de negócio que seja, têm que ter determinadas qualidades. E que, às vezes, se elas não as têm, se não têm essas qualidades, elas têm que buscá-las, né? Tem que buscar ter, se aprimorar. Então, pode ser uma dominância positiva, uma dominância tóxica, mas alguma dominância tem que ter. Muito bem. E nessa perspectiva, quando eu falei no começo lá do antigo chefe, né, como a gente hoje nem denomina mais tanto, né, Alfredo, como chefe, é correto dizer, Luiz, sobre aquilo que se pensa como dominância inteligente, ou seja, você ter uma diretividade inteligente, você ter ali um modo de trabalho que possa ser ao mesmo tempo democrático e ao mesmo tempo firme. Como dosar isso no ambiente de gestão, meu amigo? Então, não tem uma fórmula, né, Alexandre? Seria bom se tivesse. Tanto é que, por exemplo, em determinados modelos de negócio, como, por exemplo, numa universidade, ser o diretor da faculdade ali, o coordenador do curso, é algo muito difícil, né? Porque a gente lida ali com pessoas. Mas eu acredito, né, eu repito, quando você detém o conhecimento, você tem esse conhecimento justamente para você se empoderar no bom sentido, não para dominar. Então, quando você está empoderado do conhecimento e esse líder sabe o que está acontecendo, conhece, pode ser uma pequena empresa que fabrique determinado tipo sei lá, extensão, alguma coisa na área elétrica, em que ele produz ali determinado tipo de produto, uma empresa pequena, uma serralheria, né? Mas que ele tem lá pessoas, se ele souber como ocorre o processo produtivo, se ele souber o que está acontecendo, ou seja, se ele tiver o conhecimento, daí eu não estou falando de conhecimento formal, de ser mestre, doutor ou pós-doutor, mas eu estou falando do conhecimento sobre o processo, como acontece, ele não só não fica na mão, mas não pode achar que não depende de ninguém, mas ele consegue exercer essa liderança de uma forma muito mais como um conselheiro. Ao invés de ele dizer, faça desse jeito, ele pode dizer assim, pela minha experiência, eu sugiro que a gente faça desse jeito. Ou, ao invés de ele dizer, eu sei que é feito assim, ele pode dizer, eu acho que talvez seja melhor se a gente fizer de um outro jeito. Né? Então, eu acredito que esse líder
muitas vezes ele representa um pai profissional, um pai também, entre aspas, repito, um pai profissional para algumas pessoas. Um advogado mais antigo no escritório com um estagiário, com um advogado de início de carreira, ele acaba se tornando um pai profissional para aquele advogado que depois vai para outro escritório, ou mesmo na pizzaria, né? O grande desejo, talvez, que o dono da pizzaria tenha, não é que o pizzaiolo, se for embora, ele assume, porque ele sabe fazer a massa, mas é que o pizzaiolo fique com ele por muito tempo, para que ele possa pensar no negócio como um gestor do negócio. Então, eu acredito numa liderança que ela é, ao mesmo tempo, democrática, né, em que se escutam as pessoas que estão ali, mas também, ao mesmo tempo, em que esse líder sabe do que se trata o negócio e, quando necessário, acaba por colocar o estilo dele, a forma dele de decidir as coisas. Isso é interessante porque tem uma nova, digamos assim, conjectura, né, Alexandre, do modo de pensar a gestão, não só pelos tempos atuais, como nós estávamos falando, tecnologia, etc., mas na evolução dos critérios científicos do que seria uma gestão adequada. Quais seriam os novos critérios científicos da gestão, professor, para nós entendermos de onde nós saímos e onde nós estamos, como nós atravessamos esse deserto, né, que do know-how, né, do saber como, né, mas sem uma fórmula, como o senhor propriamente disse? Então, acho que acredito que vai depender do tamanho do negócio e do tipo de negócio, né? Produto é diferente de serviço, mas eu acho que a gente vem de uma liderança, de um tipo de liderança. Se a gente colocar, por exemplo, prestação de serviço a nível de terceiro grau, a engenharia, arquitetura, direito, medicina, odonto, antigamente nós tínhamos lá o dono da clínica, um médico mais velho, o dono do escritório, um advogado mais velho, ou um engenheiro mais antigo, que vinha e fazia as coisas do jeito dele, e fazia as coisas como vinham sempre dando certo para ele. Mas ele não criava uma cultura da empresa. Tanto é que, se a gente observar, grandes escritórios, quando falece ou quando o dono interrompe a sua carreira, esse escritório meio que se dissolve, né? Uma clínica médica também meio que se dissolve. Eu acredito que hoje nós já temos líderes que vão construindo novos líderes para que assumam no seu lugar. Eu acho que esse é um grande diferencial. Também acredito que os líderes ou os donos do negócio, vamos chamar assim, se fosse uma pizzaria, ou uma padaria, ou uma cafeteria, ele também, claro, tem os que tocam sozinho o negócio como um todo, mas ele também, além de criar pessoas que vão estar ali com ele, se possível, durante muito tempo, né? Mas aí a gente tem uma contracultura de uma geração mais nova, em que tudo acontece mais rápido, isso é só um pequeno parênteses, mas ele também, os líderes atuais, também acredito que estão dotados de mais humildade do que os de antigamente, no sentido de que reconhecem que necessitam de outras ferramentas que eles não detenham poder. Por exemplo, vamos lá, marketing digital. É fato. O que está acontecendo? O nosso podcast aqui, eu estou em Itajaí, Santa Catarina, vocês estão aí em Cascavel, seria impossível a gente pensar nisso antes da pandemia, 5, 6, 7 anos atrás. Né? Tinha o YouTube, mas a gente não seria dessa maneira. Né? Então, a gente entender que a gente precisa, por exemplo, no marketing, de apoio de pessoas que façam isso para a gente, e aí vem toda uma geração muito mais nova, a geração Z, que pode representar grande parte desse auxílio. Então, eu acho que a transição e o estabelecimento, a ressolidificação ou ressignificação dessa liderança passa por reconhecer que os mais novos também têm muito a contribuir, dominam ferramentas que os mais experientes, vamos dizer assim, talvez não dominem ou não dominem com tanta capacidade, e, ao mesmo tempo, a gente tem essa questão de que esses mais novos também não querem ficar tanto tempo na mesmice. Então, enquanto
alguns anos atrás, uma mesma pessoa ficava 10, 15 anos numa empresa, e nós conhecemos, e pessoas, eu me refiro a pessoas da nossa idade, Alexandre, né? Que ficavam lá 10, 15 anos na mesma empresa. Hoje, quem tem 25 anos já mudou de emprego ali 2, 3 vezes. Por quê? Porque daí também não importa tanto o salário ou o valor do que eles recebem em termos de dinheiro, mas importa também a experiência que tem, a relação que constroem, a ponte que fazem, o quanto são ouvidos e escutados. E aí é muito importante que a gente escute e consiga ter uma interlocução adequada com essa galera, com essa juventude que está aí, está presente e a gente não pode negar. Muito bem, e você falando, Luiz, eu me lembrei de um outro episódio que nós trabalhamos a perspectiva da inteligência emocional. E nisso que você diz, me vem o pensamento sobre como trabalhar desde o gestor, desde o líder até os liderados, até aquelas pessoas que estão sob o comando, sob a autoridade de alguém nessa perspectiva. Ou seja, a inteligência emocional, como trabalhar isso? Quais são as chaves ocultas do sucesso para que se possa ter bons relacionamentos no ambiente de trabalho, no ambiente dos negócios, da prestação de serviço e etc. Bom, o líder tem que ser, vamos dizer assim, uma âncora emocional, né? Então, talvez da equipe toda, ele seja o que menos pode se permitir a ter uma instabilidade emocional, né? É completamente diferente o presidente de uma empresa de software que tem lá, sei lá, 4.000 funcionários ou 1.000 funcionários, ele ter uma instabilidade emocional do que a pessoa que tem lá uma tarefa talvez mais operacional ali, mais do dia a dia, né? Então, o líder tem que ter mais estabilidade emocional, ou é o que menos pode se permitir a ter uma estabilidade emocional. Claro que todos nós, né, passamos por instabilidades, mas quanto mais maduro ele se torna na liderança, mais ele consegue fazer com que instabilidades, principalmente as externas, né, pode ser ali, levou uma fechada no trânsito, o filho foi mal na escola, teve uma questão doméstica em casa, qualquer coisa assim, né? Não pode deixar a pessoa abalar. A gente poderia dizer, bom, mas não pode deixar também lá a pessoa que está exercendo uma atividade operacional de menos liderança também se abalar. Sim, deveria. Mas acontece que as decisões que o líder toma são diferentes, né, das decisões que essa pessoa do operacional toma. Então, o líder tem que ser, ele acaba sendo um reflexo, acaba sendo um espelho da maneira como ele age. Se o cara é gritão ou tem uma comunicação mais violenta, né, e aí existem estudos de Harvard, por exemplo, sobre comunicação não violenta, inclusive em técnicas de negociação, mas se ele tem uma comunicação mais violenta, ele tem que se policiar para que ele não seja assim. Ainda que seja um pouco do perfil cultural dele. Se a gente fala assim, pessoas que têm uma ascendência, né? O sujeito tem uma ascendência mais italiana, o cara fala tal. Ok, pode ser um pouco isso, mas às vezes a maneira como ele fala, a maneira como ele se coloca, fica uma maneira agressiva para quem não está acostumado com isso. Então, a liderança, ou esse líder, tem que também se trabalhar para isso. E aí, claro, existem, né, N técnicas até para isso, técnica de respiração, técnica de mentalização, que a gente poderia até entrar nisso se a gente tivesse mais tempo, ou técnicas de separar, de gestão do teu tempo, de melhorar o teu dia, o que você vai fazer de manhã, o que você vai fazer de tarde, quais decisões você não toma. Eu, por exemplo, até para a gente, eu já vi aqui o horário, mas eu, por exemplo, evito decisões ou reuniões em que eu tenho que vão ser mais difíceis, perto do horário do almoço quando eu estou com fome, porque eu sei que com fome eu fico mais tenso, né?
Os juízes também pensam assim, tem uma pesquisa, né, que mostra as decisões condenatórias perto do horário do almoço, né? Tá aí, né? Então, imagine mandar alguém embora, né? Um colaborador que não está mais ali cumprindo com as suas tarefas de forma adequada. Precisa pensar nisso, não posso simplesmente não gostar da cara do sujeito e mandar o sujeito embora, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e daí se trabalhar, né? Enfim, cada qual buscando o seu autoconhecimento, lapidar a pedra bruta para que as coisas não degringolem dentro da organização. Isso aí, Alfredo. E estamos chegando ao final, né? Exatamente, rápido Luiz, hoje. deixe aí suas palavras finais, de dicas para os bons líderes, de dica para que tenhamos todos sucesso nos afazeres da gestão, nos afazeres do dia a dia de trabalho, as dificuldades do momento contemporâneo, né? Eu trabalho mais com gestão de escritórios de advocacia, né? Sou advogado e trabalho muito com isso para escritórios, mas eu acho que vale para qualquer líder, né? A primeira pergunta é: eu estou aqui porque eu quero, estou aqui porque fui obrigado, né? A minha liderança é uma liderança inspiradora ou é uma liderança controladora, coercitiva? Eu acho que isso é importante, são questões que a gente tem que pensar se a gente é diretivo, no sentido de decidir, ou a gente é controlador. Eu acho que são reflexões que são importantes que cada líder faça dentro do seu próprio negócio, né, Alexandre? E quero já, como você disse, passou rápido aqui, eu sei que de meia hora a gente tem o repórter CBN, as principais notícias do dia, cada meia hora, eu adoro a CBN. Então, a gente já está no horário, quero já deixar aí aberto, né, se a gente puder voltar e falar mais sobre isso, quem sabe pegar um desses tópicos e falar só sobre isso. Acho que gestão do tempo é algo muito importante e que a gente valoriza pouco, né? Isso aí. Exatamente. E não temos tempo para mais nada, Alexandre Barbosa. Exatamente. Muito obrigado, Luiz. Obrigado de coração. Valeu mesmo. E semana que vem tem mais, Alfredo? Mais Disruptcast na CBN Cascavel às 16h30. 16h30. E também aonde mais? YouTube e Spotify. Um abraço, Luiz. Obrigado. Valeu, pessoal. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço a todos. Obrigado. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Copete.